Sob as camadas de areia do deserto e debaixo das águas profundas dos oceanos estão as cidades famosas da antiguidade. Cartago, no seu grande promontório, e as cidades gregas, todas elas dormindo o sono multimilenário que a morte lhes concedeu. É assim que o admirável escritor Leon Denis faz o início da introdução do seu memorável livro Além da Morte, prosseguindo com interessantes interrogações. O que é a vida? O que é a morte? Afinal, de que teria adiantado os anos gloriosos daqueles locais, daquelas civilizações, dos seus habitantes, se em determinado momento viesse a morte de um golpe, lhes arrebatasse a vida e tudo acabasse? Depois de muito meditar, este grande espírita, Leon Denis, concluiu que a morte não é a devoradora da vida, que tudo não pode acabar somente porque vem este golpe fatal destruir os nossos sentidos físicos, destruir o nosso corpo. Para ele, nada morre. Morrer biologicamente é transformar-se. Aliás, um grande cientista do passado, Lavoisier, já dizia isso. Não obstante, continua Leon Denis, a morte continua sendo um milenar ponto de interrogação que aflige as criaturas e atormenta as consciências. Esta obra memorável reforça os pontos da doutrina dos espíritos que afirma: a vida é a manifestação do Criador e não consegue ser interrompida em qualquer momento. O berço é uma porta que se abre na direção da experiência carnal, da materialidade. A morte é uma porta que se abre na direção da realidade eterna, porque é depois dela que nós adentramos no mundo real, o mundo verdadeiro, o mundo dos espíritos. Vir à Terra e da Terra sair são experiências biológicas do processo de evolução. Assim, morrer um corpo não significa o fim de tudo. Pelo contrário, é abrir-se uma nova perspectiva de vida, onde poderemos constatar que o nosso espírito é imortal. Aí, mesmo os descrentes, mesmo os incrédulos, irão encontrar essa realidade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé. Não é apenas uma simples hipótese. É uma realidade palpável e provada pelos factos. Allan Kardec disse que serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida. Então, por que podemos acreditar na vida futura? Podemos acreditar porque implica a conservação da nossa individualidade. Não é a morte do corpo que acaba com a minha individualidade. Com efeito, que nos importaria sobreviver do corpo, se a nossa essência moral, se os nossos conhecimentos intelectuais se perdessem no oceano do infinito. As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Então a ideia da imortalidade, praticamente, é latente em todas as almas e é o substrato de todas as congregações religiosas, antigas e modernas. Nos tempos modernos, as ideias novas referentes ao espiritualismo e à imortalidade necessitam de que nós, os arautos da doutrina, façamos a sua difusão, a fim de que todos fiquem cientes dessa realidade. Para nós,
quase me atreveria a dizer, nós todos que aqui estamos, a ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a nossa razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, por mais, em chegando o momento supremo, em chegando o momento em que nós sentimos a presença da irmã morte, pergunta a si mesmo, vai ser de mim? E sem querer, espera crer em Deus. Embora não admita a vida futura, isso é um contrassenso. Uma existência, disse o Dr. André Luiz, uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Então o espírito que busca o domínio de si mesmo, o autocontrole, o autoaprimoramento, que se esforça no sentido de domar suas más tendências e de ter todos os seus atos dedicados a Deus, não precisa prever o futuro, pois sabe que graças à lei de causa e efeito, à lei de ação e reação, também chamada lei do karma, tudo o que viverá será consequência de seus atos. Palavras de Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então identifique-se a criatura com a vida futura e completamente mudará a sua maneira de ser. Como a do indivíduo que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má e que sabe que ao sair terá outra magnífica para o resto dos seus dias. Então a importância da vida presente, às vezes tão triste, tão curta, tão efêmera, essa se apaga. Apaga-se para nós, mas fica-nos o esplendor do futuro infinito que se abrirá diante dos nossos olhos. Jesus colocou a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, à qual ninguém pode escapar. Em João 28, 3 a 37, Jesus referiu: Eu para isso nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo o que é da verdade ouve minha voz. Meu reino não é deste mundo, referiu ele. E é claro que se Jesus refere que o seu reino não é deste mundo, e após a morte do seu corpo ele apresentou-se vivo, absolutamente materializado, seu espírito materializado, é porque o seu reino está em algum lado. É o reino que nós encontraremos nessa vida futura. É com estas palavras de Jesus que ele designa claramente a vida futura para onde irá a humanidade, devendo ser isto o objeto das principais preocupações do homem na Terra. É bastante comum ouvirmos comentários de que quem morre não volta. Os descrentes da doutrina espírita, aqueles que não acreditam dos espíritos, dizem isto vezes sem conta. Os mortos não voltam. Como é que eu vou acreditar que há alguma coisa além deste meu corpo? Esta assertiva, que muitos ousam afirmar, ela é totalmente falsa. Ninguém tem certeza se há mesmo algo para além deste mundo. Não temos? Temos. Porque eles estão equivocados, os que pensam que assim se expressam nesse sentido. Muitos espíritos retornam, muitos, após a morte física, para atestarem o seu amor aos que deixaram na Terra, ou para dizerem da sua dor,
do seu arrependimento por algumas atitudes tomadas enquanto estavam aqui conosco. Então podemos pensar que tudo isso é somente uma questão de crença. Podemos, mas não é. É a verdade. Se somos cristãos, devemos recordar que o nosso Mestre e Senhor, Jesus, deu a maior prova de que se pode retornar após a morte. Enquanto entre os homens, ele, certo dia, subiu ao Monte Tabor. Está lá no Evangelho. E ali, ante os apóstolos, Pedro, Tiago e João, conversou com os espíritos materializados de Moisés e Elias, a transfiguração do Tabor. Ora, esses dois profetas haviam morrido há vários séculos. Portanto, eram espíritos que ali se manifestaram, conversando com Jesus. Depois da morte na cruz, Jesus apresenta-se para Maria Madalena, no jardim de José de Arimateia. Ela reconhece-o como sendo o seu Senhor e sai feliz para a cidade, a fim de contar a novidade para os amigos, sobretudo os do colégio apostólico, os apóstolos. Mas também no caminho de Emaús, dois discípulos encontram um estranho que segue com eles. Conversam a respeito dos últimos acontecimentos de Jerusalém. A prisão de Jesus, o julgamento arbitrário na calada da noite, o suplício e a morte na cruz. O estranho fala-lhes e elucida-os a respeito de coisas que eles ainda não haviam entendido. Quando chegam ao seu destino, convidam-no a ficar com eles. Afinal, já chegará a noite. E é durante a refeição, ao partir o pão, eles se dão conta de que aquele é o seu mestre, de que aquele é Jesus, que voltara do vale da morte. No cenáculo, na reunião própria de todos os apóstolos, Jesus aparece-lhes quando eles estão reunidos e identifica-se: sou eu, não temais. E Jesus fica com eles, conforta-lhes os corações, aparece, desaparece, muitas vezes, em lugares totalmente fechados, em outros momentos. Então, é o Mestre que volta para os orientar no rumo da divulgação da sua doutrina. Ide e pregai. Depois de 40 dias, aos olhos de quase uma multidão de 500 pessoas, Jesus desaparece, desmaterializa-se. Mais tarde, apareceria presente outra vez. E no caminho de Damasco, quando o jovem Saulo de Tarso, Jesus não somente aparece, mas indaga-o e orienta-o acerca do que deve fazer. E ainda apareceria ao velho apóstolo Pedro, na Via Ápia, a estrada que levava diretamente ao coração de Roma, numa manhã de luz. E é ele que pergunta a Pedro: onde vais? O apóstolo retém-se. E por sua vez é ele que pergunta a Jesus: e tu, onde vais? Pedro: eu vou para Roma. Pedro para e pergunta: porquê? Vou tornar a ser crucificado. Vou para ficar com os meus, aqueles que tu abandonaste, já que Pedro tinha conseguido fugir da prisão e estava fugindo de Roma. Pedro, completamente envergonhado, volta para o cárcere, entregando-se voluntariamente, a fim de morrer pouco tempo depois com heroísmo. Ora, se o nosso modelo e guia, que é Jesus, tantos exemplos deu de que o Espírito vive e retorna após a morte física, que desejaríamos nós mais ainda para acreditar? A morte não é o fim,
é a continuidade da vida em outra dimensão. Nosso corpo fica na dimensão material. O nosso espírito mantém-se vivo na dimensão espiritual. Tanto podemos não acreditar e acharmos que nós é que estamos certos, como podemos ponderar a este respeito e concluir racionalmente que assim deve ser. A ciência já comprovou. No século XIX, após o aparecimento da nossa doutrina dos espíritos, muitos foram os homens de ciência que se debruçaram sobre o espiritismo, sobretudo para provar que os fenómenos espíritas eram falsos. Todos os grandes homens de ciência dobraram-se diante da realidade e tiveram a hombridade de dizer que, afinal, os fenómenos eram verdadeiros. William Crookes, o grande pesquisador inglês, o descobridor da matéria radiante, não fora ele, hoje não tínhamos televisão. Não fora ele, hoje não tínhamos computadores. Então, William Crookes, durante 2 anos, estudou com uma grande médium, Florence Cook, e constatou a materialização de um espírito durante esse período, 2 anos. Ela lhe aparecia nas sessões de trabalho para comprovar que a realidade do espírito era verdadeira. Ele constatou a respiração, as contrações pulmonares, os batimentos cardíacos durante 2 anos. E quando o espírito lhe comunicou que a tarefa estava concluída, pediu uma tesoura e cortou uma madeixa do seu cabelo espiritual, que entregou ao professor e hoje ainda se encontra na Sociedade Dialética de Londres. Ora, neste momento, com tudo aquilo que existe ao dispor para nosso conhecimento, se aprofundarmos o estudo, o interesse, só poderá dizer que os espíritos não existem e não se comunicam quem o quiser fazer por 2 razões: ou ignorância ou má fé. Ignorância porque não quer estudar, não quer perder o tempo necessário para constatar estes factos. Ou má fé porque pode ser profitente de uma outra qualquer congregação religiosa e falar mal do espiritismo. Muitos são aqueles que falam contra a nossa doutrina. E é muito curioso, quando às vezes ouvimos palavras de menor aceitação da nossa doutrina, até às vezes coisas azedas, nós perguntamos: conhece o espiritismo? Inexoravelmente a resposta é sempre a mesma: não. Como é que nós dizemos mal de uma coisa que não conhecemos? Quem nos dá esse direito? Se somos pessoas de boa fé, temos que nos inteirar do conteúdo e depois então emitirmos a nossa opinião com base sólida naquilo que tenhamos encontrado, estudado e aprendido. Então o sentimento de uma existência melhor reside em todos os homens e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A ideia de que morremos, mas algo continua, está em nós. Percamos o medo. Não deixemos que este medo tolhe a nossa razão, porque a imortalidade é algo intuitivo na criatura humana. No entanto, muitos têm medo, porque desconhecem inteiramente o processo, desconhecem inteiramente o que nos espera no mundo espiritual. Então o espiritismo é o poste de luz que pode iluminar os nossos caminhos, esses caminhos que às vezes se apresentam misteriosos para um retorno ao lar, um retorno a casa. Afugentemos os temores, sem nenhum constrangimento, não nos deixemos perturbar, sejamos serenos em todas as circunstâncias e de forma racional
Vamos nos esclarecer acerca da sobrevivência da alma. Vamos nos interessar pelo tema. Vamos pesquisar. Vamos ver o que a doutrina nos afirma categoricamente, com provas irrefutáveis. E assim nós vamos descerrar a cortina que separa os dois lados do nosso mundo. Porque não é este mundo e o outro mundo. O mundo é o mesmo, em duas dimensões diferentes. Tanto lá quanto cá, o mundo é o mundo terra. No que diga respeito aos espíritos que estamos adstritos a esse mundo. Porque outros espíritos haverá, adstritos a outros mundos, porque são muitas as moradas de meu Pai, como dizia Jesus. Com a doutrina espírita, aprendemos a encarar com serenidade a morte, que chamamos de desencarnação. É uma palavra muito mais bonita. A palavra morte dá um certo temor. Mas se dissermos que desencarnamos, saímos do corpo, continuando vivos, então percebemos que ninguém morre. E isso é muito importante. Fundamental mesmo, já que se trata da única certeza da existência humana. Todos os desencarnados, um dia, compreenderemos tudo isto em maior profundidade. Preparemo-nos já, superando temores e dúvidas, inquietações, enganos, porque assim nós podemos, quando chegar a nossa hora, e ela chegará para todos, nós estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. O Espiritismo, se bem estudado, proporciona-nos uma fé inabalável, uma fé raciocinada, não dogmática. Na doutrina dos Espíritos não existe aquilo que tantas outras dizem, tem fé e acredita. A doutrina dos Espíritos diz, sente, entende, então agora aceita, pratica. O conhecimento de tudo o que nos espera e a disposição de lutarmos para que nos espere o melhor depende de quem? De Deus? De Jesus? Dos bons espíritos? Somente de nós próprios. Jesus foi claríssimo. Colhereis de acordo com o que semeardes. Se eu hoje semei mal, se eu hoje ando semeando picos dos cardos, amanhã eu vou colher pão do trigo? Não. Amanhã vou-me picar. Então é isto que nós precisamos saber, para que a nossa consciência tranquila, nesse momento que todos encontraremos, o momento de deixarmos o corpo e seguirmos para casa, o façamos já, num ambiente de plena calma e tranquilidade. E, sobretudo, conhecendo para onde vamos. Quando fazemos viagens para territórios desconhecidos, países longínquos, às vezes até selvas tropicais, enfrentamos ou não um certo medo? Sim ou não? Claro, não sabemos o que vamos encontrar. É o que nos faz o medo da morte. Tememos porque não sabemos. Sabendo, o povo não é sábio. O que é que o povo diz quando alguém morre? Foi desta para pior. Foi desta para melhor. Não é o que o povo diz. Então, e nós não acreditamos nisso? Porque quando o povo repete determinadas coisas ao longo de séculos ou milénios, tem que haver razão, tem que haver verdade. Porque tudo o que é mentira fica pelo caminho. Então, se eu vou desta para melhor, não quero ir já, que Deus me perdoe, mas para já não quero ir. Ainda quero andar por cá mais um tempo. Mas quando for, sei para onde vou.
Vou para o sítio que eu próprio criei para mim. O sítio que a minha consciência me levará e me depositará, porque é o sítio que eu mereço. Então que seja agora neste resto de viver, já passamos há muito os 20, neste resto de viver que nós tenhamos esta consciência, semear um pouquinho melhor, a fim de que a colheita depois possa ser farta e ao mesmo tempo colheita de pão. Senti a vossa atenção e por isso vos agradeço. Obrigado a todos.